Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Prova Final, uma parceria da rede LFG e TV Justiça. Meu nome é Renato Montan, sou professor de Processo Civil. E o nosso programa de hoje vai consistir em 3 blocos. O primeiro bloco, tema do dia, nós vamos falar de litisconsórcio, um tema de suma importância no exame e que tem alto grau de incidência, principalmente depois da unificação do exame de ordem em todo o Brasil. O segundo bloco, nós vamos falar sobre Pergunte ao Professor. Pergunte ao Professor é um bloco que nós trabalhamos com questões formuladas por alunos de todo o Brasil e aqui eu vou responder para vocês as dúvidas mais correntes sobre esse tema. Nosso terceiro tema, nosso terceiro bloco, o X da questão, responderemos questões que já caíram no exame de ordem. Vamos agora então falar do primeiro tema, o tema do dia. Muito bem, meus amigos, estamos de volta e vamos começar com o tema do dia, litisconsórcio. Na verdade, para que a gente possa entender bem litisconsórcio, é necessário que nós fixemos algumas premissas. Todos sabem que o processo ele só vai se desenvolver dentro do campo procedimental a partir do momento que nós tenhamos um conflito de interesse. Vamos esquecer por hora as questões de jurisdição voluntária, mas de ordinário, como jurisdição é o poder-dever do Estado em fazer justiça e dirimir os conflitos de interesse, é evidentemente que o Estado só vai autuar sobre a situação no caso concreto quando houver um conflito de interesse, uma pretensão qualificada por uma pretensão resistida. Mas o que é importante nós entendermos em relação a esse ponto? Que as relações de direito material, que vão dar ensejo a um processo, elas geralmente vão atingir a 2 pessoas, ao autor de um lado e ao réu do outro. Então, sempre quando nós temos uma relação jurídica que vai efetivamente fomentar a existência de um processo, nós vamos ter sempre 2 polos antagônicos discutindo no judiciário. Alguém pretendendo e alguém resistindo. Pensem num acidente de carro, pensem num aluguel impago, pensem numa dívida de alimentos ou pensem mesmo numa verba trabalhista não paga. Entretanto, acontece, é normal, é fenomênico uma situação dessa, em que o direito material violado pode atingir a mais de uma pessoa. É possível, efetivamente, que o direito material que dê fomento a uma causa possa atingir a mais de uma pessoa. Sempre que o processo atingir mais de uma pessoa, sempre que o direito material violado, atingir mais de uma pessoa, no polo ativo ou no polo passivo, nós chamamos isso de litisconsórcio. Litisconsórcio quer dizer consórcio de lides. O nome é mal empregado, etimologicamente falando, mas o correto seria consórcio de pessoas. Então, para que vocês entendam bem, a definição de litisconsórcio é pluralidade de autores, réus ou ambos dentro do mesmo processo. Pluralidade de autores, réus ou ambos dentro do processo. Antes de nós começarmos a trabalhar efetivamente com o procedimento do litisconsórcio, é importante que nós entendamos o porquê que se forma o litisconsórcio. Existe uma razão. O litisconsórcio não é formado à toa. E não são 2 motivos importantes pelo qual se forma o litisconsórcio. O primeiro motivo é a economia processual. Então, na verdade, nós temos que entender que o litisconsórcio, ele potencializa o custo, o corte, na verdade, de gastos dentro de um processo. Basta imaginar, e imaginem por hipótese, que vocês aí tenham direito a um determinado bem jurídico. Ao invés de vocês buscarem o judiciário em conjunto, vocês resolvem buscar o judiciário separadamente. Cada um de vocês busca o judiciário perante um juiz diverso. Cada um de vocês vai ter que recolher custas distintas. Cada um de vocês vai ter que contratar um advogado. E vamos imaginar também, por hipótese, que para que vocês obtenham esse bem jurídico que vocês desejam, vocês precisam de prova técnica, por exemplo, uma perícia. Então, cada um de vocês vai precisar custear os honorários do perito. De modo que, se vocês buscarem o processo em litisconsórcio, esse custo será dividido pelo número de pessoas que estejam litigando. Então, o primeiro ponto importante, a economia processual, é um bom subsídio para a existência do litisconsórcio. Há, contudo, um outro fundamento, que, na minha opinião, é ainda mais importante. A harmonia dos julgados. Não é grupo de pagode. A harmonia dos julgados, na verdade, é evitar decisões conflitantes. Então, o que acontece na prática? Os senhores sabem que, pelo método subsuntivo de apreciar a lei no caso concreto, olhar a lei e aplicar nos fatos,
cada juiz pode dar a sua decisão. E é possível, isso é perfeitamente corrente no judiciário, que dois juízes possam pegar a mesma causa, aplicando a mesma lei no caso concreto, no mesmo momento histórico, dar decisões diferentes. É por isso que o litisconsórcio existe, para evitar que duas situações ontologicamente iguais sejam tratadas de forma diferente. Explicando melhor, não seria correto que dois servidores públicos que tenham direito ao mesmo benefício, mas que buscaram no judiciário juízes diferentes, tivessem resultados distintos. Se eles possuem o mesmo direito, evidentemente que eles devem usufruir do mesmo direito. Muito bem, fixada essa primeira premissa, eu queria começar a aula de litisconsórcio trabalhando com um tema que o nome não é muito agradável, mas a definição é simples e tem muita incidência na prova. Chama-se litisconsórcio multitudinário. O que vem a ser litisconsórcio multitudinário? Para que nós entendamos bem litisconsórcio multitudinário, nós temos que estabelecer uma regra. Quantas pessoas podem litigar em litisconsórcio? Certamente vocês vão me dizer, no mínimo duas. Até que para que haja litisconsórcio, você tem que ter duas pessoas no mínimo. Entretanto, não existe um limite máximo. A lei não estabelece quantas pessoas no máximo podem trabalhar em litisconsórcio, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Isso não quer dizer que você possa colocar Deus e todo mundo dentro do processo. Evidentemente, os senhores vão encontrar ali, aqui ou acolá, um ou outro tribunal que, por portarias, tenta fixar um número de pessoas. Mas isso é atividade atípica do judiciário. O judiciário não legisla. Então, por conta disso, existe um pequeno problema. Qual o problema? O litisconsórcio multitudinário, ele decorre de uma situação prática, e eu vou explicar para vocês. Tem uma frase do Rui Barbosa que diz o seguinte: a lei não altera os fatos alteram as leis. E foi uma situação que ocorreu no Brasil que demoveu o legislador a desenvolver essa regra. Quando nós tivemos o Plano Collor, nós tínhamos muitas pessoas buscando o judiciário. Entidades de classe, partidos políticos, ONGs, pessoas, 500, 600. E os juízes começaram a verificar que o número excessivo de litigantes podia causar prejuízo para a condução do processo. Então, o que os juízes começaram a fazer? A fracionar o litisconsórcio. Essa técnica foi institucionalizada no artigo 46, parágrafo único. Então, o que acontece? Quando o juiz verificar que o número excessivo de litigantes causar prejuízo para a defesa ou para a rápida solução do litígio, o juiz tem o poder de desmembrar o litisconsórcio. A lei comete um equívoco. Ela fala em limitar. O juiz não limita o litisconsórcio. Ele simplesmente impede que o litisconsórcio seja formado dentro de um número excessivo. Mas ele vai desmembrar em pequenos processos e provavelmente, até para dar vigência à harmonia dos julgados, todos esses processos desmembrados serão julgados pelo mesmo juiz. Eu não preciso explicar para vocês os efeitos nocivos de um número excessivo de litisconsórcios. Imaginem, por exemplo, 100 autores num processo. Cada autor pode arrolar 3 testemunhas por fato na audiência. Imaginem, por exemplo, 100 autores, cada um com 3 testemunhas dentro da audiência, sabendo que a audiência é una e indivisível. Ou seja, a audiência vai acabar depois de 4 dias. E talvez ainda mais grave aplica-se ao réu. Isso porque todo mundo sabe que o réu, prazo para que ele se defenda, começa a correr da juntada aos autos do mandado ou do AR. E pelo artigo 241, inciso 3, da juntada aos autos, havendo litisconsórcio plurimo, ou seja, havendo vários réus, o prazo começa a correr da juntada aos autos do último mandado, ou seja, igualmente demorado. Então, para evitar um desconforto desse, é que a lei atribui ao magistrado o poder de fracionar o litisconsórcio, ou limitar, como